Que uma fábrica trabalha com atendimento variável em demanda durante as 24 horas do dia. As necessidades distribuem-se segundo a tabela abaixo. Então, o que nós temos aqui basicamente? Que o trabalho da fábrica ele é organizado em 6 turnos. Tem lá o turno 1, que começa às 8 da manhã e termina ao meio-dia. Turno 2, que começa ao meio-dia e termina às 4 da tarde. E assim por diante, até o turno 6, que começa às 4 da manhã e termina às 8 da manhã. Então, cada um deles tem aqui uma duração de 4 horas. Logo, o dia de 24 horas é dividido ali em 6 turnos de 4 horas. E nós temos, para cada um desses turnos, um número mínimo de operários que é necessário. E o que nós precisamos aqui é definir basicamente quantos operários começarão a trabalhar em cada um dos turnos, de forma a minimizar o custo que nós teremos com a solução, mas atendendo a essas requisições que nós temos de quantidade mínima de operários a cada um dos turnos. E daí diz assim, que o horário de trabalho de um operário é de 8 horas quando ele entra nos turnos 1, 2, 3, 4 e 6. Então nós vemos aqui que o único turno que não aparece nessa lista é o turno 5, que vai ter algum tratamento um pouco diferente. Mas quem entra no turno 1, 2, 3, 4 e 6 trabalha por 8 horas. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o operário que entra no turno 1. Ele entrou às 8 da manhã. Trabalhando por 8 horas, trabalhará até às 16 horas. Ou seja, quem é o operário que entra no turno 1, ele trabalha no turno 1 e no turno 2. O operário que entra no turno 2 também trabalha por 8 horas. Entrou meio-dia, trabalha até 8 da noite. Então, quem entra no turno 2, trabalha nos turnos 2 e 3. Aqui o último deles, o que entra no turno 6, ele entra às 4 da manhã. Como trabalha por 8 horas, trabalha até meio-dia. Assim, o operário que entra no turno 6 trabalha nos turnos 6 e 1. Aí tem algumas diferenciações aqui para o turno 4 e o turno 5. O operário que entra no turno 4, ele trabalha por 8 horas, né? Ele faz parte desses que trabalham por 8 horas, ou seja, por 2 turnos, mas ele recebe uma gratificação de 50% sobre o salário. Então aqui a ideia é que nós tivéssemos um salário base, independente de qual seja esse valor. Se o salário base é um salário mínimo, se é 5 salários mínimos, se é 10 mil reais, ou qualquer que seja esse valor do salário base, todo mundo ganha um salário base, com exceção de quem entra no turno 4, que ganha 1,5 salários base. E isso é pelo horário lá de trabalho dele, que ele vai trabalhar das 8 da noite às 4 da manhã. Quem trabalha no turno 5, quem entra no turno 5, o operário que entra no turno 5, ele não ganha esse 50% extra de salário, só que ele trabalha apenas 4 horas. Então, quem entrou no turno 5, que entrou aqui meia-noite, ele não vai trabalhar até 8 da manhã. Ele vai trabalhar só da meia-noite às 4 da manhã. Trabalha ali um único turno. E o nosso objetivo, então, é definir quantos operários começarão a trabalhar em cada um dos turnos, de modo a minimizar o nosso custo total e atender a essas restrições de quantidade mínima de operários a cada um dos turnos. E é isso que nós vamos modelar aqui e estabelecer como modelo matemático. Então, variáveis de decisão. XI, a quantidade de operários que iniciam o trabalho no turno I. Então, nós temos aqui que X1 representa quantos operários iniciam o trabalho no turno 1. X2, quantos operários iniciam o trabalho no turno 2. E assim por diante até X6, que representa quantos operários
iniciam um trabalho no turno 6. Nossa função objetivo, ela é minimizar o custo que nós teremos de salário com esses operários. Todo mundo ganha um salário base. Então, acontece aqui um 1 que está multiplicando o x1, o x2, o x3, o x5 e o x6. O único que ganha diferente é aquele que começa a trabalhar no turno 4. Né? Então, aquele que entra no turno 4, entrar no turno 4 é começar a trabalhar no turno 4, que recebe um bônus de 50%. Então, ele vai receber 1,5 salários base. Então, nós estamos aqui minimizando o nosso custo total de salários base. E temos restrições. Primeira restrição, ela se refere aos... É referente aqui ao turno 1. O que nós temos? Que no turno 1, nós precisamos de 50 operários trabalhando. Como que podem ser obtidos esses operários? Bom, nós temos operários que entram no turno 1, no turno 2, no turno 3, no 4, no 5 e no 6. Para cada operário que entra no turno 1, existe um operário que fica disponível para trabalhar no turno 1. Né? Ou seja, todos os operários que entraram aqui no turno 1, eles estarão disponíveis para trabalhar no turno 1. Já os operários que entram no turno 2, eles trabalham aqui do meio-dia às 8 da noite. Eles não trabalharão no turno 1 das 8 da manhã ao meio-dia. Então, para cada operário que entra no turno 2, existem 0 operários disponíveis para trabalho no turno 1. A mesma coisa vai valer aqui para os operários que entram no turno 3, no turno 4, no turno 5. Todos esses valores que têm 0 vezes a variável decisão nem precisariam aparecer aqui, né? Nós poderíamos tirar simplesmente esse 0 vezes x2, 0 vezes x3 e assim por diante. Aqui, só para título de didático, eu quis manter esse 0 para dizer que esse 0 representa que para cada operário que entra no turno 2, 0 operários estarão disponíveis para trabalhar no turno 1. Então, os únicos que estão disponíveis para trabalhar no turno 1 são aqueles que entraram no turno 1 e aqueles que entraram no turno 6. Lembrando que esses que entraram no turno 6 entram aqui 4 da manhã e saem meio-dia. Então, trabalham no turno 6 e no turno 1. Da mesma forma, os disponíveis para trabalhar no turno 2 são aqueles que entraram no turno 1 e aqueles que entraram no turno 2. Os disponíveis para trabalhar no turno 3 são aqueles que entraram no turno 2 e no turno 3. Os disponíveis para trabalhar no turno 4, aqueles que entraram no turno 3 e no turno 4. Os disponíveis para trabalhar no turno 5 são aqueles que entraram nos turnos 4 e 5. Disponíveis para trabalho, essa questão aqui é do turno 5, né? Os disponíveis para trabalho no turno 5 eram aqueles que entraram nos turnos 4 e 5. E essa última, os dos disponíveis para trabalho no turno 6. Vamos ver sempre aqui pela regra que se for analisar, que nós tínhamos nos turnos anteriores, que tínhamos que trabalhavam num determinado turno quem entrava nesse turno e no turno anterior. Só que se nós pegarmos aqui no turno 6, quem entra no turno 5 trabalha por apenas 4 horas. Então, esse que entrou aqui no turno 5 não trabalhará no turno 6, de forma que vai aparecer aqui como 0, o coeficiente dessa variável x5. Os únicos que estarão trabalhando no turno 6 são aqueles que entram no turno 6. E dessa forma temos lá que o 0x1 mais 0x2 mais 0x3 mais 0x4 mais 0x5 mais 1x6 maior ou igual a 20. E essas nossas variáveis de decisão, elas também são do tipo inteiras não negativas. Não podemos ter um número negativo de operário que comece a trabalhar num determinado turno, e também essa quantidade ela tem que ser inteira. E é justamente isso que nós temos
aqui. Então, assim, pessoal, o modelo matemático para minimizar esse custo total e atender às restrições de quantidade mínima de operários estão aqui estabelecidos.